Olá, meu nome é Alessandro, eu sou médico veterinário. Atualmente eu exerço as minhas funções na Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Tocantins, como inspetor de defesa agropecuária. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui acerca da brucelose bovina. E nós vamos dar um enfoque principalmente na brucelose bovina, porque além da sua importância socioeconômica, a brucelose bovina ela também tem uma característica zoonótica extremamente importante em saúde pública. Quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que ter em mente esse conceito de saúde única. Então, quando a gente olha para essa figura, a gente percebe que a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana, elas estão relacionadas entre si. E principalmente dos últimos tempos para cá, devido à ação direta do homem nesses ecossistemas, tanto na fauna quanto também na flora, tem trazido algumas consequências, como, por exemplo, o surgimento de novas doenças nos seres humanos. Não só o surgimento de novas doenças, mas também doenças que já haviam sido erradicadas, elas têm reemergido em virtude dessa ação direta do homem nesses ecossistemas. Eu trouxe aqui alguns dados da Organização Mundial de Sanidade Animal para que a gente possa ter a compreensão do papel da ADAPEC nesse contexto de saúde única. Então vamos lá. 60% das doenças existentes em humanos são zoonoses. O que vem a ser uma zoonose? São as doenças que são transmitidas dos animais para os homens. Pelo menos 75% das doenças infecciosas emergentes em humanos, como, por exemplo, o ebola, o HIV, a influenza e, mais recentemente, a Covid-19, têm origem nos animais. Esse dado aqui é um pouco preocupante, porque 80% dos agentes com potencial bioterroristas são patógenos zoonóticos. E para finalizar, a cada 5 novas doenças que aparecem todos os anos em humanos, 3 são de origem animal. Então aqui a gente tem essa compreensão um pouco mais clara da importância de se ter um órgão como a ADAPEC dentro desse contexto de saúde única. Porque uma vez que os seus técnicos eles trabalham a sanidade animal, consequentemente também vai estar trabalhando a saúde pública, evitando então a disseminação de doenças entre os rebanhos e que essas doenças também não venham a atingir os seres humanos, uma vez que com esses dados da UE fica muito claro a importância zoonótica de algumas doenças. Fazendo uma breve introdução sobre a brucelose, vou trazer aqui alguns conceitos de maneira muito breve, dizendo o seguinte: a brucelose é uma enfermidade infecto-contagiosa crônica. Além disso, ela é uma zoonose, como nós comentamos anteriormente. O que vem a ser uma zoonose, né? Zoonose são doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos e vice-versa. Além disso, a brucelose ela é endêmica no Brasil, então todas as regiões do Brasil têm esse problema com a brucelose e por isso ela tem essa grande importância socioeconômica. Então, quando se alia essa importância socioeconômica com a importância zoonótica, esse caráter zoonótico da doença, então isso permite caracterizar a brucelose como uma doença de notificação obrigatória. E ela está listada lá na Instrução Normativa número 50 de 2013 do Ministério da Agricultura.
A brucelose ela é causada por bactérias intracelular facultativa do gênero Brucella. E aí nós temos algumas espécies, como por exemplo a Brucella abortus, que infecta preferencialmente os bovídeos e os equídeos, a Brucella melitensis, que infecta preferencialmente os pequenos ruminantes, caprinos e ovinos, a Brucella suis, que infecta preferencialmente os suínos, a Brucella canis, que vai infectar preferencialmente os cães. O ser humano pode ser infectado por qualquer uma dessas espécies, sendo que a Brucella melitensis parece ser a espécie mais patogênica para o ser humano. Entretanto, a Brucella melitensis ela ainda não foi diagnosticada em território nacional, sendo assim, a Brucella abortus ela assume, então, esse papel de importância zoonótica e também socioeconômico da brucelose aqui no Brasil. Falando um pouco dos sinais clínicos nos bovinos, a gente tem o aborto no terço final da gestação, bastante característico, né, de uma fêmea infectada por brucelose, ela fazer esse aborto a partir do 7º mês da prenhez dela. E aqui a gente já começa a entender o porquê que a brucelose ela tem essa importância econômica tão relevante. Então, numa fazenda, né, em que várias fêmeas, né, elas estão infectadas pela Brucella abortus, e que essas fêmeas, então, elas começam a abortar exatamente no final da gestação, ali no terço final da gestação, isso causa um prejuízo econômico muito grande, né, porque essas fêmeas já teve um investimento ali para que elas pudessem produzir bezerros, né, investimento em pastagens, investimento na sanidade, aplicação de medicamentos, de vacinas, mineralização, ou seja, a propriedade fez todo um investimento, né, para que a partir da produção dessa fêmea, a propriedade pudesse ter, então, né, além de cobrir os seus custos operacionais, então ter lucro. Então, quando uma grande quantidade de fêmeas começa a abortar em uma determinada propriedade, é prejuízo econômico na certa. Além disso, essas fêmeas elas podem levar a sua prenhez a termo, né? Esses bezerros eles podem vir a nascer, mas quando nascem geralmente são crias muito debilitadas que logo em seguida vêm a óbito. Ou são animais que já nascem mortos, né, nessa condição que nós chamamos de natimortos. Essas fêmeas elas ainda vão apresentar retenção de placenta, principalmente na primeira prenhez. E essa retenção de placenta pode levar, então, a uma endometrite, a uma metrite severa, né, uma inflamação, uma infecção ali na região uterina dessa vaca. Então, aí não tem o que fazer. Essa fêmea, então, ela tem que ser descartada, de fato, afastada da reprodução, descartada do rebanho, porque não tem o que fazer a partir do momento que o animal ele é infectado pela Brucella abortus. O macho, uma vez infectado também, ele vai desenvolver essa patologia, né, uma inflamação severa na região ali dos testículos, né, uma orquite, epididimite, o que pode levar a uma subfertilidade e até mesmo esterilidade desses reprodutores, tal como as vacas, né, uma vez infectados pela Brucella abortus, né, esses animais, esses reprodutores, eles também devem ser afastados da reprodução e descartados do rebanho. Os sintomas em humanos variam de acordo com as fases da doença, né? Nós temos a fase inicial, que é a fase aguda, em que a pessoa infectada ela vai apresentar uma fadiga, um cansaço, geralmente dor de cabeça, febre contínua ou intermitente, sudorese noturna, e com o agravamento da doença evoluindo para uma fase mais crônica, vai acontecer então a inflamação de várias articulações do corpo, e na situação mais grave para o homem,
a inflamação dos testículos também, o que pode levar até a esterilidade. Aqui existe tratamento, entretanto, o tratamento ele costuma ser um tratamento bastante prolongado, bastante moroso, e que muitas das vezes, quando essa pessoa ela consegue se recuperar, pode ficar algum tipo de sequela. Vou falar um pouco agora da cadeia de transmissão, né? Como é que a brucelose ela vai infectar, a Brucella abortus vai infectar o ser humano, né? Então, como é que vai passar, né, de um animal, como é que essa zoonose vai passar de um animal para o homem? Então, a gente vai descrever aqui agora, na cadeia de transmissão, na cadeia epidemiológica, a partir, né, de um animal considerado a fonte de infecção, um animal infectado, como é que isso se dá até a infecção em humanos. Então, veja bem, vamos supor que essa vaca vermelha, ela seja uma fonte de infecção, portanto, ela está infectada com a Brucella abortus, e vamos imaginar que ela está prenhe e que ela acaba de abortar, então, a sua prenhez, né, eliminando ali no ambiente o feto, os líquidos placentários, né, os restos placentários, num ambiente que é comum aos outros animais. Então, os outros animais que, porventura, entrarem em contato com esses restos placentários, eles podem vir a se infectar e também, da mesma forma, desenvolver a doença. Eu coloquei o sêmen aqui, e o sêmen tem uma característica peculiar da seguinte forma: um touro que, porventura, esteja infectado com a Brucella abortus, na monta natural, é pouco provável que ele consiga transmitir a brucelose para uma fêmea, para uma vaca. Isso porque na monta natural o sêmen ele é ejaculado na vagina, e a vagina ele é uma região bastante inóspita, bastante hostil para o desenvolvimento de micro-organismos, dentre eles a Brucella abortus, em virtude do seu pH elevado. Entretanto, né, quando esse sêmen ele é depositado dentro do útero da vaca por meio da inseminação artificial, aí já tem um risco um pouco maior, porque o ambiente intrauterino é um ambiente de pH tendendo à neutralidade, um pH mais neutro, e que favorece sim o desenvolvimento de micro-organismos, né? Entretanto, né, com o aprimoramento da técnica de inseminação artificial, isso dificilmente acontece hoje também, porque os sêmens utilizados na inseminação artificial geralmente são sêmens oriundos, né, de centrais de reprodução, em que os animais ali são testados periodicamente, né, para brucelose e outras enfermidades também, e esse sêmen passa por um controle de qualidade bastante rígido. Então, como é que o ser humano ele se infecta com a Brucella abortus? Manipulando, por exemplo, né, a placenta, fetos abortados, ou até mesmo, isso é uma situação bastante comum, né, às vezes os colaboradores de fazenda identificam uma vaca que está com problema de parto, e ele tenta auxiliar esse parto, e na maioria das vezes ele coloca a mão no interior do útero dessa vaca, né, para tentar tracionar esse feto para fora, e muitas das vezes não usa nenhum tipo de proteção, luvas, né, para poder fazer esse tipo de manobra, e acaba por se infectar. Outra via de transmissão extremamente importante da Brucella por meio das carcaças oriundas de animais infectados, né? Então, os mangarefes, né, os colaboradores de frigoríficos, que geralmente trabalham ali no contato íntimo, né, com as secreções, né, o sangue desses animais, então eles podem vir a se infectar também
devido a esse contato direto com esse tipo de material que, se vem de um animal infectado, vai estar contaminado e então tem o risco de infecção para o humano. Essa via aqui de transmissão também é extremamente importante, né, que é a via alimentar, né, então por meio de carne e seus derivados, leite e seus derivados, produtos de origem animal, né, principalmente aqueles que não passam por um processo de maturação sanitária, ou seja, são produtos que não são inspecionados, produtos oriundos de abate clandestino, leite clandestino. Então o ser humano que ingere esse tipo de alimento corre o risco também de se infectar. Então por isso que nós temos que incentivar sempre o consumo de produtos de origem animal que tenham passado pela inspeção sanitária. Técnicos de laboratório também estão expostos, né, a material de risco biológico. Pode acontecer algum tipo de acidente e vir se infectar, né, com a Brucella abortus, nesse caso. Para esse grupo específico também é extremamente importante. O pessoal que trabalha com vacinação, nós temos a vacina B19 e a vacina RB51 contra a brucelose, e ambas vacinas elas são elaboradas a partir de cepas vivas da Brucella abortus, que apesar de serem atenuadas para a fabricação da vacina, uma vez em contato com o ser humano, essas vacinas que elas não causam doença nos animais, mas no ser humano sim, uma vez ocorrendo uma inoculação acidental, o ser humano então ele vai desenvolver aqueles sintomas, né, que nós discutimos anteriormente e vai vir desenvolver então a doença. Então por isso que durante a aplicação da vacina tem que ter todo um cuidado para evitar a infecção. Eu deixo aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Por que controlar a brucelose animal? Tanto o Ministério da Agricultura quanto a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Tocantins possuem programas sanitários. Né? E esses programas sanitários, especificamente para a brucelose, possuem dois pilares básicos, né? Um pilar da vacinação e o outro pilar do diagnóstico. Na vacinação, o que se objetiva é impedir o surgimento de novos casos da doença. Já o diagnóstico é identificar aqueles animais que estão infectados no rebanho e afastar, descartar esses animais. Com isso, o objetivo final, né, desses programas é baixar a incidência e baixar a incidência e a prevalência da brucelose e, consequentemente, diminuir esse risco, né, para o ser humano, uma vez que dentro daquele conceito de saúde única, né, o ser humano está em íntima relação, né, com os animais, né, principalmente os animais domésticos, e acabam tendo esse risco de infecção, tendo em vista que a brucelose ela é uma zoonose, ou seja, ela pode ser transmitida dos bovinos para o ser humano. Falando um pouco do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, nós temos como marco normativo a Instrução Normativa número 10 de 2017, que tem como objetivo, né, a gente já comentou anteriormente, baixar a prevalência e incidência da brucelose animal. E esse programa ele tem basicamente duas estratégias, né? A primeira é a classificação de risco das unidades da federação. E com base nessa classificação de risco se definem os procedimentos de defesa agropecuária no intuito de baixar essa prevalência e baixar essa incidência. Então nós temos aqui um quadro, o quadro de classificação de risco para brucelose bovina e bubalina, em que nessa primeira coluna nós temos a prevalência de focos. E aqui eu vou pegar o exemplo do estado de Tocantins para que a gente possa compreender
essa classificação. No último estudo de prevalência realizado em 2015, aqui no estado de Tocantins, para detectar, né, a prevalência da brucelose, foi estimado naquela época que aqui no estado a prevalência da brucelose era de 6,42%. Então, o que vem a ser esse resultado? De cada 100 propriedades aqui no estado de Tocantins, 6,42 propriedades, aproximadamente 6 propriedades, para colocar em números redondos e facilitar o entendimento. Então, de cada 100 propriedades, aproximadamente 6 propriedades possuíam, naquela época, pelo menos um animal com diagnóstico positivo para brucelose. Então, isso permitiu classificar o estado de Tocantins como risco médio para brucelose. De acordo com a classificação de risco, existem medidas para o controle e erradicação da brucelose. Então, pegando mais uma vez o Tocantins como exemplo, né, que o risco dele é médio para a brucelose, então qual é a medida de controle adotada nessa fase? Vacinação contra brucelose com cobertura vacinal dos animais acima de 80%. E nesse ponto aqui eu quero fazer uma observação aos produtores rurais, aos médicos veterinários que trabalham com vacinação e os seus vacinadores auxiliares, de que efetivamente executem a vacinação das bezerras dos seus rebanhos. Isso por quê? Porque à medida que nós vamos evoluindo no programa, estamos na fase de controle, e à medida que nós vamos evoluindo para a erradicação, isso nos abre possibilidade de conquistar novos mercados, né? Mercados que, na maioria das vezes, remuneram melhor o preço pelo produto, né? Então, isso agrega valor, né, ao produto produzido aqui no estado de Tocantins. Então, por isso que é de extrema importância, né, as pessoas que têm as suas criações, né, os seus rebanhos, manter essa vacinação sempre em dias e, de fato, fazer a execução dessa vacinação a campo. Falando um pouco agora do programa estadual de controle e erradicação da brucelose e tuberculose animal, esse é o programa aqui do estado de Tocantins. Ele foi instituído por meio da portaria 297 de 2018. Ele institui a vacinação obrigatória, então, das bezerras com idade entre 3 e 8 meses de idade com a vacina B19. Lembrando que essa vacina B19 ela poderá ser substituída pela amostra RB51, mas somente para as bezerras da espécie bovina, porque para as bezerras da espécie bubalina parece que essa amostra RB51 ela não é tão efetiva, porque parece que tem uma questão genética envolvida, o que não é o caso a gente discutir nesse momento. Mas eu quero aproveitar essa informação da vacinação de 3 a 8 meses para salientar que aquelas bezerras que nascem de 1º de janeiro a 30 de junho, obrigatoriamente elas devem ser vacinadas a partir de 1º de julho até 31 de dezembro. E da mesma forma que aquelas bezerras que nascem de 1º de julho a 31 de dezembro, obrigatoriamente elas devem ser vacinadas no primeiro semestre do ano subsequente, ou seja, de 1º de janeiro a 30 de junho. Com isso, o produtor ele deve apresentar a vacinação do seu rebanho de bezerras semestralmente junto à ADAPEC. Além disso, a instrução, a portaria 297, ela ainda prevê o controle do trânsito, né, tanto intraestadual quanto interestadual, e salientando um pouco aqui essa questão do trânsito
interestadual, ou seja, quando os animais eles partem de uma propriedade com origem aqui no estado de Tocantins para propriedades em outros estados, aqueles animais que são destinados à reprodução, eles devem apresentar os exames negativos, tanto para a brucelose quanto para a tuberculose, para que seja emitida a guia de trânsito animal. Então, nessa condição, trânsito interestadual, né, partindo do Tocantins para outros estados, os animais que são destinados à reprodução, eles devem estar acompanhados dos exames negativos para brucelose e tuberculose bovina. Além disso, essa portaria ela também prevê, né, o controle desses animais, né, na participação de aglomerações, feiras, eventos, leilões, no intuito de controlar, de fato, a doença. Bom, recentemente foi editado essa instrução, essa ordem de serviço, melhor dizendo, número 5 de 2021, que ela prevê a fiscalização da vacinação contra a brucelose executada por médico veterinário e seus auxiliares a campo. E quando essa vacinação ela não pode ser fiscalizada ali em loco, ela poderá ser feita mediante a conferência da marcação dessas bezerras já vacinadas. De que forma? Após a vacinação, essas bezerras elas devem ser marcadas com ferro candente no lado esquerdo da cara. Se essa bezerra ela é vacinada com a cepa B19, então a marcação dela vai ser com o último algarismo do ano corrente. Por exemplo, nesse ano de 2021, toda e qualquer bezerra que for vacinada com a cepa B19, essa fêmea ela vai ser marcada com o algarismo de número 1 na face esquerda da sua cara. Se essa bezerra, então, ela for vacinada com a cepa RB51, a marcação será com o V de vacinado. Então, quando não se pode acompanhar o médico veterinário ou os seus auxiliares executando a vacinação nos rebanhos, essa fiscalização ela também pode ser feita dessa forma, observando a marca na face dos animais. E essa fiscalização ela deverá ocorrer prioritariamente, né, nas propriedades consideradas como inadimplentes. Continuando aqui nesse tema de vacinação, eu já havia comentado anteriormente que tanto a vacina B19 quanto a RB51 são vacinas produzidas a partir de amostras vivas de Brucella abortus, que apesar de estarem atenuadas, uma vez em contato com o homem, né, uma inoculação acidental dessa vacina no ser humano, pode vir a causar doença, diferentemente nos animais. Nos animais, se vacinar uma fêmea na idade de 3 a 8 meses, ela vai estar protegida contra a doença e não vai desenvolver a doença, ao contrário do ser humano. O ser humano ele vai desenvolver a doença uma vez sofrendo essa inoculação, ainda que acidental. Então, para que não ocorra esse tipo de infortúnio, é necessário que durante esse processo de vacinação, a pessoa que está executando essa vacina esteja devidamente paramentada com o EPI, né, o que compõe o EPI: óculos de proteção, máscaras, luvas, uma camisa de manga longa, avental, calça jeans, né, uma calça comprida, botas de borracha, e sempre lembrar da utilização dos desinfetantes, né, principalmente aqueles à base de cloro, porque ao final, nesse processo de vacinação, né, então todo aquele instrumental utilizado nesse processo, então passa pelo processo de desinfecção.
E eu aproveito essa imagem aqui para falar duas coisas ainda. Primeiro, quem é que pode realizar a vacinação? O veterinário é uma das pessoas que pode realizar a vacinação. Entretanto, o médico veterinário que ele esteja interessado em executar a vacina contra a brucelose a campo, ele deve se cadastrar junto ao Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. Então, ele vai juntar cópias de uma série de documentos, preencher um requerimento em algum posto de atendimento da DAPEC e, a partir daí, ele será cadastrado no programa. Então, quando ele estiver cadastrado no programa, ele estará apto a executar a vacinação. Além disso, qualquer pessoa, né, da sociedade, geralmente são os trabalhadores, os colaboradores de fazendas, né, que se interessam, ou até mesmo aqueles pequenos produtores, né, que têm o interesse de vacinar o seu rebanho, o rebanho do vizinho. Né? Então, essas pessoas que se interessam em trabalhar também com a vacinação dessas fêmeas, essas pessoas elas devem procurar participar de um curso de treinamento, tá? Um curso de treinamento que geralmente ele é promovido pela ADAPEC em parceria com o Senar, né? Um curso de manejo e aplicação de vacina contra a brucelose. Após esse treinamento, após esse curso, essa pessoa ela vai receber um certificado, e com esse certificado ela vai procurar ali um médico veterinário que já esteja cadastrado no programa da brucelose, o Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. E esse médico veterinário vai pegar uma série de documentos, né, além do certificado dessa pessoa, para cadastrá-lo junto ao programa. A partir desse momento, então, esse vacinador, ele vai se tornar um vacinador auxiliar desse médico veterinário e ele vai poder executar a vacinação a campo, sempre sob a responsabilidade técnica do médico veterinário. Nós falamos da vacinação, é um dos pilares do programa, e agora a gente fala do diagnóstico, né? Um outro pilar importante também do programa de controle e erradicação da brucelose e tuberculose animal. Aqui, quem vai poder, então, trabalhar com diagnóstico, né? Aqui é o médico veterinário. Se lá para a vacinação, o médico veterinário ele não precisava de passar por nenhum tipo de treinamento específico, né, porque a profissão já o habilita, né, para executar esse tipo de atividade, né, a vacinação. Aqui, no diagnóstico, sim, ele vai ter que passar por um treinamento específico, né, para poder ser habilitado a dar o diagnóstico de brucelose e também de tuberculose. E esse curso é um curso de habilitação ao Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, e uma vez participando, né, desse curso, da mesma forma, ele vai ter que procurar, nesse caso, o Ministério da Agricultura, para enviar uma série de documentações, né, além desse certificado, para que o Ministério da Agricultura o habilite para que ele possa, então, trabalhar com o diagnóstico tanto da brucelose quanto da tuberculose. Coloquei aqui só de maneira ilustrativa, né, só para que a gente possa ter uma noção, né, de como é que é feito o diagnóstico da brucelose, né, o diagnóstico aqui com o antígeno acidificado tamponado. Então, nessa placa aqui da direita, nós temos uma gotinha translúcida, que é o soro do animal, e uma gotinha rósea, que é o reagente, e quando a gente mistura, né, o soro do animal com esse reagente, então a gente vai observar se houve a reação de ligação do antígeno com possível anticorpo
nessa amostra de soro. Então, se a gente observar aqui, nessa placa da direita, né, os quadrados pares, 2, 4, 6, 8, principalmente o 6. O 6 e o 8 está de uma maneira bem clara. A gente vai perceber que houve essa reação, né, de antígeno-anticorpo, e então esses animais são considerados como reagente positivo para a brucelose. Eles devem ser afastados e descartados, então, do rebanho. Mas isso aqui é só a nível de curiosidade mesmo. Caminhando aqui para o final da nossa apresentação, eu quero trazer como considerações finais algumas observações para fechar a ideia da importância, então, da brucelose bovina nesse contexto não só de saúde animal, saúde ambiental, uma vez que, vale lembrar, né, uma vez que esses animais, uma fêmea, por exemplo, ela aborta, então ela vai liberar ali no ambiente, né, aqueles restos placentários, e que muitas das vezes, né, tem uma quantidade bastante considerável de brucelas viáveis ali, que vai estar contaminando o ambiente comum aos outros animais e comum ao homem, né? Então, esse conceito de saúde única que fica na nossa cabeça após essa palestra. Então, evitar o consumo de carne, leite e seus derivados, que são provenientes de abate clandestino ou aqueles produtos lácteos também, derivado aí de ordenha clandestina. Tá? Então, o consumo desses produtos deve ser sempre a partir de produtos que passaram por inspeção sanitária, seja a nível federal, estadual ou até mesmo municipal. Evitar o contato, né, com fluidos corpóreos, né, desses animais. Isso é uma questão que acontece muito nas fazendas, né, os colaboradores de fazenda, que muitas das vezes quer auxiliar, identifica uma vaca que está com um parto problemático, vai tentar auxiliar esse parto, e acaba se infectando por não tomar os devidos cuidados, né, por não estar usando sequer uma luva, né, para realizar esse procedimento. Então, o adequado, né, ao identificar qualquer animal que esteja com problema de parto, chamar logo um médico veterinário, porque o médico veterinário é o profissional habilitado para saber qual tipo de manobra obstétrica ele vai executar ali naquela fêmea para poder auxiliar esse parto, para poder tracionar esse feto para o ambiente exterior. E se isso não for possível por meio de manobra obstétrica, ele vai fazer então uma cesariana, e aqui, mais uma vez, cuidando, né, não apenas da sanidade animal, mas a saúde, né, humana, porque vai estar preservando a saúde, né, dos colaboradores daquela fazenda ali, e sem dúvida nenhuma, né, os restos placentários, né, aquele local ali onde caiu aquela contaminação toda, o médico veterinário então vai saber orientar a destinação correta, né, mantendo também a saúde ambiental. O uso de EPI no manejo e aplicação da vacina contra a brucelose, sempre a utilização de EPI é extremamente fundamental, porque as nossas mucosas estão expostas, né? Então, o olho é uma mucosa que é uma porta de entrada para a brucela, nariz, boca, porta de entrada para a brucela. Nas mãos, geralmente, nós temos microlesões, né, principalmente nos cantinhos de unha aqui, e que pode se constituir uma importante porta de entrada, né, para a brucela. Então, é importante a utilização do EPI exatamente para evitar esse tipo de infecção. Manter a vacinação das bezerras do rebanho sempre atualizada, né, dentro daquela perspectiva já comentada anteriormente, né, vacinar as fêmeas na idade certinha lá, de 3 a 8 meses de idade. Essa vacinação ela tem que acontecer semestralmente,
fazer essa declaração junto à ADAPEC, realizar teste diagnóstico, né, sempre antes de introduzir fêmeas, não apenas fêmeas, né, mas também os touros reprodutores no rebanho. E toda vez que os animais, eles forem transitados de uma propriedade de origem para uma outra propriedade de destino, esse trânsito ele tem que acontecer mediante a guia de trânsito animal. A guia de trânsito animal, ele é um documento sanitário, né, zoossanitário, que certifica que aquela propriedade de origem ali onde aqueles animais estão, naquele momento, prontos para ser transitados, significa dizer que aquela propriedade ali na origem, ela cumpriu os requisitos mínimos, né, sanitários para que esse trânsito ele possa ocorrer sem o risco de estar disseminando doenças para outros rebanhos. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês até nesse momento. Eu me coloco à disposição para responder a qualquer tipo de dúvida que porventura ainda tenha ficado após essa apresentação. Para isso, eu deixo aqui os meus contatos, o meu e-mail, né, o meu número de telefone, que também é o WhatsApp. Então, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato e eu fico à disposição, então, para auxiliar naquilo que for necessário. Então, a todos, muito obrigado.